Muitas vezes a vida imita a arte, ou a vida pessoal se confunde com a vida profissional. O fato é que alguns famosos, seja por amor à profissão ou pela correria do dia a dia, acabaram se despedindo do público em cima do palco, ou seja, trabalhando. Hoje aqui no Quem Quem fizemos uma seleção de momentos marcantes e comoventes de 25 artistas que morreram enquanto se apresentavam para os seus fãs. São músicos, atrizes e atores que interromperam as suas produções e seus shows porque a hora deles tinha chegado. Começando com Flávio Cavalcante. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Boa noite, boa noite. Há 39 anos, o SBT ficou fora do ar após a morte do Senhor dos Domingos, por parada cardíaca. Será que você se lembra desse momento? O apresentador Flávio Cavalcante, polêmico comunicador que marcou gerações. Ele se despediu da televisão brasileira aos 63 anos. Flávio passou mal ao vivo e faleceu apenas alguns dias depois, no dia 26 de maio de 1986. A tragédia não só abalou o público, como também fez com que o Silvio Santos, em um gesto de respeito e luto, interrompesse a programação da emissora, algo raríssimo na história da televisão brasileira. Conhecido por sua personalidade forte e por conduzir as suas atrações com uma autenticidade que poucas vezes se via na telinha, o Flávio Cavalcante era avesso ao uso de videotape e insistia que as suas reportagens fossem exibidas ao vivo, criando uma relação íntima e vibrante com o seu público. Essa abordagem, aliada à sua capacidade de lidar com temas polêmicos, fez dele uma das principais figuras da TV, especialmente nos anos 60 e 70. Mas, infelizmente, ele nos deixou dessa forma, depois de passar mal ao vivo no SBT. Uma estrela também da mesma galáxia, que atrai na sua trajetória uma legião de satélites e cometas. Número 24. Altemar Dutra. Quem nunca se emocionou ouvindo Sentimental Demais ou Brigas? Essas músicas são clássicos do cantor Altemar Dutra, que marcaram gerações. Ele ficou conhecido como o rei do bolero. Altemar Dutra tinha uma voz única, cheia de sentimento, que conseguia tocar o coração de qualquer um. Infelizmente, a vida do cantor foi interrompida de forma trágica. Ele faleceu no dia 9 de novembro de 1983, aos 43 anos, vítima de um acidente vascular cerebral, enquanto se apresentava em um show em Nova York. Foi um choque para todos, já que ele estava no auge da carreira e ainda tinha muito a oferecer. O velório de Altemar Dutra foi um momento de muita tristeza e comoção. Realizada no Rio de Janeiro, a despedida foi marcada por pessoas cantando suas músicas e lembrando sua carreira. Não vou voltar, nada deixei para beber. Paulo Sérgio. Ele se tornou um dos maiores artistas da música romântica brasileira nas décadas de 60 e 70. O cantor até foi acusado de ser um imitador de Roberto Carlos, o que ele sempre negava. O fato é que Paulo Sérgio fazia muito sucesso, mas lamentavelmente ele nos deixou cedo, após sofrer o ataque de uma fã. O cantor participava de mais uma edição do Clube do Bolinha, programa que era exibido pela Band, lá em 1980. Quando saiu do Teatro Bandeirantes, uma mulher que estava à sua espera e que dizia ser a sua fã passou a ofendê-lo. Diante das ofensas e agressões da suposta fã, Paulo Sérgio entrou em seu carro, interessado em sair dali e seguir para outras apresentações. Foi quando a tal mulher pegou uma pedra grande e jogou em direção ao para-brisas do veículo, atingindo a cabeça do cantor. Ele chegou a sair do carro para ver o prejuízo que teve, mas foi convencido por amigos a ir embora do local. Logo depois do ocorrido, Paulo Sérgio começou a sentir dores de cabeça, mas se recusou a ir ao médico e pediu analgésicos. Em seguida, ele partiu para o primeiro show da noite, no qual fez a apresentação completa. Mas já no seu segundo espetáculo, ele saiu de cena logo após pedir desculpas ao público.
pois sentia fortes dores na cabeça. Ao chegar ao seu camarim, Paulo Sérgio caiu desmaiado e foi socorrido, sendo levado ao hospital. Os médicos constataram um AVC. O cantor entrou em coma profundo. No dia 29 de julho de 1980, aos 36 anos de idade, e em meio ao sucesso na música, Paulo Sérgio teve a morte cerebral decretada. A notícia pegou todo mundo de surpresa e deixou uma legião de fãs desolados. Milhares de pessoas prestaram as suas últimas homenagens ao cantor que tanto amavam. E o número 22, a cantora Cíntia de Cássia. Ela era vocalista da banda Doce Desejo. Cíntia de Cássia tinha apenas 28 anos, quando morreu no dia 18 de fevereiro de 2007, ao cair de um trio elétrico durante um show em Vila dos Cabanos, município de Barcarena, no Pará. Parece que fios de telefone e eletricidade dos postes atingiram o trio onde a cantora estava. Ela foi socorrida e levada às pressas para um hospital de Belém, mas faleceu no mesmo dia, em decorrência de um traumatismo craniano. O outro vocalista da banda, marido de Cíntia, também caiu, mas teve ferimentos leves. Um acidente fatal. E também nos deixou assim dessa maneira trágica o Glaucio Gil. No dia 13 de agosto de 1965, um fato histórico aconteceu no ar. O apresentador Glaucio Gil sofreu um infarto enquanto apresentava ao vivo o programa Show da Noite, na Globo. A atração estreou no mesmo dia em que a emissora carioca foi inaugurada, 26 de abril de 1965. No dia da fatalidade, Glaucio Gil começou dizendo o seguinte: hoje é sexta-feira, 13 de agosto, dia aziago, mas até agora vai caminhando bem, felizmente. Mas em questão de minutos, ele começou a passar mal no ar e morreu ali mesmo, ao vivo, nos estúdios da emissora. A Globo logo saiu do ar e uma multidão se formou nos portões do canal para saber o que havia acontecido. Aos 33 anos de idade, o apresentador nos deixava de maneira prematura. Ele foi o precursor dos talk shows no país e chegou a receber convidados de fama internacional. Tinha muita história para contar. E o número 20, Humberto Magnani. Depois de 10 anos longe da Globo, o ator Humberto Magnani estava de volta na novela Velho Chico, em 2016. Eu fui convidado para fazer o Velho Chico há 6 anos atrás. Ele vivia mais um personagem marcante em sua carreira, o Padre Romão, quando algo inesperado aconteceu. O ator passou mal em pleno aniversário de 75 anos e foi levado às pressas para o hospital. Humberto foi afastado da novela, pegando todos de surpresa. A notícia correu rápido e a preocupação tomou conta do elenco, da equipe e dos fãs que acompanhavam a novela. O diagnóstico foi um AVC, uma condição séria e assustadora. Humberto Magnani chegou a ser operado, mas infelizmente não resistiu, vindo a falecer no dia 27 de abril de 2016. Ele deixou um vazio enorme no coração de quem o conhecia e admirava seu trabalho. A partida dele foi um golpe duro para todos. Ele estava bem e passou mal durante as gravações, em pleno dia do seu aniversário. Com a morte de Humberto, a produção decidiu substituir o seu personagem por um novo sacerdote. A transição foi feita com muito respeito e cuidado, mas, claro, a ausência de Humberto Magnani foi sentida por todos. Faz mais uma vez, Rodrigo, bate um prego em meu umbigo. Caquinho Big Dog. O apresentador e humorista Acácio Oliveira, mais conhecido como Caquinho Big Dog, tinha 62 anos, quando morreu ao sofrer um mal súbito, no dia 12 de dezembro do ano passado. Ele apresentava o programa Madrugada Liberdade, da Rádio Liberdade em Belo Horizonte, Minas Gerais. O radialista
conduzia a atração ao lado de Toninho Lima. Nas redes sociais, a emissora publicou uma nota de pesar. Antes de virar comediante, o mineiro foi músico e tocou em bares da capital. No começo da década de 90, ele se transformou em Caquinho Big Dog e teve destaque ao apresentar o programa Acorda Pascoal. Número 18, Smith Show. O cantor sertanejo Valdemir Resplandes Freires tinha 31 anos e ficou mais conhecido como Smith Show. Ele morreu depois de receber uma descarga elétrica em um bar de Araguaína, no Tocantins, no dia 9 de fevereiro de 2014. O show havia acabado de começar, quando o grupo detectou que a máquina de fumaça não estava soltando o produto. Valdemir foi então verificar o problema, quando levou o choque fatal. Segundo um amigo, ele estava segurando o fio terra em uma das mãos na hora do acidente. Smith Show chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda de acordo com os presentes, o bar estava lotado. Segundo as informações da banda, 6 microfones, 4 instrumentos, um computador e 4 caixas de som estavam ligados em uma única tomada. Boa noite, Brasil. E hoje inicio o nosso quadro respondendo a uma carta. E a Márcia de Windsor. Ela era uma atriz reconhecida por sua elegância ímpar e acabou nos deixando assim de maneira repentina, comovendo o Brasil. Márcia de Windsor começou a sua carreira como vedete em 1958. Ela até tentou ser cantora, mas acabou se destacando como apresentadora e posteriormente como jurada de programas do Silvio Santos e do Flávio Cavalcante. Além disso, exerceu seu lado atriz em inúmeras peças de teatro, filmes e novelas. Ela faleceu no dia 4 de agosto de 1982, aos 47 anos, vítima de um infarto, no apartamento onde ela residia em um hotel na capital paulista. Márcia já havia concluído a sua participação na novela Ninho da Serpente, na Band. Na noite anterior à sua morte, a atriz esteve no Boa Noite Brasil, um programa de auditório apresentado por Flávio Cavalcante, onde ela tinha um quadro semanal. O corpo da atriz foi encontrado pela camareira do hotel, que após tentar chamá-la para um telefonema, entrou no quarto de Márcia, que se encontrava trancado por dentro. Márcia de Windsor estava na cama, com os braços e pernas esticados e os olhos e a boca abertos. A atriz escondia que tinha problemas cardíacos há alguns meses e nunca deixou de fumar 3 maços de cigarro por dia, além de ter uma vida sedentária e abusar do sal nas refeições. Quando tinha crises, segundo o filho, ela dizia ter pressão alta. O corpo de Márcia foi velado no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, com a presença de muitos artistas, e posteriormente na capela do cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde ela foi sepultada. E o número 16, o Júnior, cantor júnior da dupla com Marcel. Eu tenho orgulho de ter um irmão desses aqui do meu lado, gente. Valorizem a família e os irmãos que vocês têm. O cantor sertanejo Enio Júnior, da dupla Júnior, e Marcel se apresentava em um baile de carnaval no Clube Gaúcho no dia 19 de fevereiro de 2012, em Santo Ângelo, na região das Missões, no Rio Grande do Sul, quando sofreu uma descarga elétrica. Júnior desmaiou durante o show. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo e o cantor acabou falecendo aos 27 anos de idade. Júnior se apresentava ao lado do irmão Marcel, de 24 anos. O pai e empresário da dupla disse à época que não sabia o que causou a descarga elétrica, mas que para ele a casa de shows não tinha responsabilidade. O Clube Gaúcho sempre nos atendeu muito bem e não tem culpa, ninguém tem culpa. Foi uma fatalidade, disse o pai de Júnior. E o ator Jardel Filho. Jardel Filho era um ator super talentoso e querido por muitos.
No fatídico 19 de fevereiro de 1983, ele estava em casa quando sofreu um ataque cardíaco fulminante, aos 55 anos. Imagina só, ele estava no auge da carreira, protagonizando a novela das 8 da Globo, Sol de Verão. A notícia caiu como uma bomba, tumultuando o desfecho da produção. O autor Manuel Carlos não conseguiu terminar a novela, que só foi em frente porque uma pesquisa mostrou que os telespectadores queriam ver seu final. Por mim, a novela acabava. Será dificílimo entrar no cenário sem o Jardel, disse na época o diretor Jorge Fernando. O autor, muito amigo de Jardel, alegou se sentir impossibilitado de concluir a trama, passando o bastão para Lauro César Muniz e Gianfrancesco Guarnieri, que além de integrar o elenco, também já era um experiente dramaturgo. Paulo Altran, Juca de Oliveira, Paulo Goulart e Carlos Eduardo Dolabella foram citados como possíveis substitutos de Jardel Filho, mas a emissora preferiu simplesmente sumir com o personagem. O mecânico Heitor teve que sair da história em uma viagem inesperada. Brad Parker. O baterista Brad Parker, da banda Generation Esmeralda, versão atual da banda franco-americana Santa Esmeralda, sucesso dos anos 70, morreu na madrugada do dia 23 de setembro de 2012, na cidade de Ubá, em Minas Gerais. O falecimento aconteceu durante uma apresentação do grupo. O músico tinha 59 anos, quando caiu sobre o instrumento aos 40 minutos de show. Ele sofreu um infarto fulminante. Primeiro, ele desfaleceu, mas a banda continuou a performance enquanto ele permanecia tombado. Quando caiu do lado, todos perceberam a situação e pararam o espetáculo. Havia um médico nos bastidores que já o encontrou morto, relatou o diretor da TV Viçosa. De acordo com o produtor da banda, no Brasil, o grupo estava gravando um DVD. Cerca de 5.000 pessoas acompanhavam o show quando o incidente aconteceu. O corpo de Brad foi levado para a Califórnia, nos Estados Unidos. O primeiro sucesso da banda foi a versão de Don't Let Me Be Misunderstood, em ritmo de discoteca, lançada em 1977. E logo chegou às paradas, alcançando a marca de 25 milhões de cópias vendidas. E o número 13, Luiz Carlos Tourinho. O ator tinha 43 anos de idade e estava no ar na novela das 6 Desejo Proibido, na Globo, onde dava vida ao fofoqueiro Nezinho, quando foi vítima de um aneurisma cerebral. Luiz Carlos Tourinho deu entrada, em 21 de janeiro de 2008, na emergência de um hospital do Rio, com parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele infelizmente não resistiu. Após a sua morte, o autor da produção, Walter Negrão, optou por encerrar a participação do personagem com uma saída repentina. Nezinho foi mostrado deixando a cidade para reencontrar sua mãe depois de deixar um colchão cheio de dinheiro em doação à paróquia do Padre Inácio. As cenas foram feitas utilizando imagens de arquivo e gravações com dublê. O elenco e amigos do ator, incluindo nomes como Ingrid Guimarães, Heloísa Perricet e Murilo Rosa, estiveram presentes em seu velório, destacando o legado como artista e as amizades conquistadas pelo intérprete. Você tocou nada mais, nada menos que com quem mesmo, hein, Laudir? Eu toquei com Sérgio Mendes, com Chico Coria, com Jackson 5. Laudir de Oliveira. O percussionista Laudir de Oliveira tinha 77 anos de idade, quando morreu no dia 17 de setembro de 2017, depois de sofrer um infarto do miocárdio durante um show no Reduto Pixinguinha, um centro cultural na Praça Ramos Figueira, em Olaria, zona norte do Rio. Em seus 60 anos de carreira, ele fez gravações com artistas como Michael Jackson, Sérgio Mendes e Milton Nascimento. Laudir de Oliveira viveu 25 anos no exterior,
onde fez parte da banda Chicago, sucesso internacional na década de 70. Ele inclusive ganhou um Grammy em 1976. Tudo bom, galera? Me chamo Ari Sasaki, Henrique no baixo, Didi na guitarra, Rafa na batera. E o número 11, Airi Sasaki. Aos 35 anos, o arquiteto e músico Airi Sasaki era conhecido na cena do rock paraense. O cantor e compositor morreu no dia 13 de julho do ano passado, no município de Salinópolis, enquanto se apresentava em um hotel localizado em um balneário de praias no nordeste do Pará. A polícia investigou a tragédia e a hipótese apontava para uma descarga elétrica. Aires teria sido eletrocutado enquanto tocava violão no palco. Após a fatalidade, houve uma tentativa de reanimação do cantor. Mas, infelizmente, ele faleceu ali mesmo. Uma morte bastante trágica. Pedro Henrique. O cantor gospel Pedro Henrique tinha 30 anos. Ele morreu depois de passar mal enquanto fazia um show em um culto evangélico, no dia 13 de dezembro de 2023, em Feira de Santana, na Bahia. Pedro Henrique começou a sua carreira em 2015 e tinha mais de 500 mil de seguidores no YouTube, onde compartilhava as suas apresentações. Andréia Ribeiro. A morte repentina da cantora e compositora de forró, Andréia Ribeiro, no dia 30 de dezembro de 2019, deixou amigos e familiares chocados. Ela tinha apenas 34 anos. A cantora teve um mal súbito durante um evento de pré-réveillon em José de Freitas, cidade a 48 quilômetros de Teresina, no Piauí. Ela desmaiou durante a apresentação e foi levada ao hospital local, mas faleceu após sofrer 3 paradas cardiorrespiratórias. Andréia Ribeiro foi vocalista da banda Toda Boa, com a qual fez diversas turnês pelo Brasil. Depois, o grupo foi liderado pelos cantores Rico Mel e Fernanda Vasconcelos. Número 8, Kid Vinil. O famoso cantor, apresentador e radialista Kid Vinil passou mal depois de um show que ele fez em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Ele foi levado a um centro médico da cidade. Depois, foi transferido para um hospital em São Paulo, onde estava internado há mais de um mês. Diabético, ele chegou a sofrer uma parada cardíaca no dia 16 de abril e foi colocado em coma induzido. Kid Vinil morreu no dia 19 de maio de 2017, aos 62 anos de idade. Com o apelido de Kid Vinil, ele se destacou com trabalhos como cantor, radialista, jornalista, VJ e DJ. Ganhou fama no cenário nacional do rock nos anos 80, com a banda Magazine, em sucessos como Soul Boy e A Gata Comeu, anteriormente chamada Verminose. E também perdeu a vida ao vivo, em cima de um palco, o ator Thiago Klimek. O que era para ser apenas uma cena se transformou em vida real. O ator Thiago Klimek simulou o enforcamento de Judas em uma peça na Sexta-feira Santa, no dia 6 de abril de 2012, em Itararé, no interior de São Paulo. Mas, infelizmente, ele acabou sufocado de verdade pelo cordão da roupa que usava. O ator ficou 4 minutos desacordado, até que alguém percebeu o acidente. O jovem tinha 27 anos. Ele morreu por asfixia ao interpretar o papel na encenação da Paixão de Cristo. Thiago faleceu no dia 22 de abril de 2012, depois de ficar 16 dias em coma profundo na UTI da Santa Casa de Itapeva. No dia 10 de maio, a Polícia Civil divulgou o laudo da perícia científica feita no figurino e no equipamento de segurança usados pelo ator. Segundo o delegado, o documento apontou que o sufocamento foi provocado pelo cordão da roupa usada pelo jovem. Eliane de Gramont.
No dia 30 de março de 1981, a cantora Eliane de Gramont foi morta pelo ex-marido enquanto cantava em uma boate de São Paulo. Ele entrou no salão armado. Aos 26 anos, ela tentava retomar a carreira de cantora de MPB após terminar um relacionamento abusivo com Lindomar Castilho, famoso cantor de serestas da década de 70, e conhecido como o Rei do Bolero. Os dois tiveram uma filha, a Liliane, que tinha apenas 1 ano e 8 meses quando viu a mãe partir. O cantor quase foi linchado pelas pessoas que estavam no bar e foi preso em flagrante na sequência. No entanto, conseguiu sair da prisão e esperar o julgamento em liberdade por ser réu primário. No julgamento, ele tentou desqualificar a vítima, mas foi condenado a 12 anos de detenção. O caso gerou repercussão midiática e protestos feministas pelas ruas de São Paulo. Foi um fato muito triste que marcou a história do país. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você está gostando de assistir, não é verdade? Então já deixa o seu like aqui e compartilha a sua opinião com a gente. Qual dessas perdas mais te comoveu? Deixe o seu comentário e inscreva-se aqui no Quem Quem. Participe! Continuando agora, tem a história do ator Sérgio Cardoso. Em 18 de agosto de 1972, faltando 28 capítulos para terminar a novela O Primeiro Amor, o consagrado ator Sérgio Cardoso faleceu aos 47 anos. O intérprete do protagonista, Luciano, faleceu vítima de um ataque cardíaco. A morte comoveu o país e deu início a um grande mistério. Pelas informações, cerca de mais de 20 mil pessoas acompanharam o enterro de Sérgio Cardoso no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Após a última cena do ator, o colega Paulo José leu um texto explicando que, a partir dali, o personagem seria interpretado por Leonardo Vilar. Mas, para além da comoção, não demorou muito até que surgissem o boato de que o artista teria sido enterrado vivo. A suspeita era de que ele sofresse de catalepsia, uma doença que deixa os membros rígidos por horas, como se a pessoa estivesse morta. Uma suposta exumação até teria confirmado a hipótese, já que o corpo estaria de bruços e com arranhões. A história ganhou repercussão e até chegou a ser assunto de uma reportagem no Fantástico. O programa ouviu o depoimento de um amigo que alegou o medo do finado ator de ser enterrado vivo. Essa versão, contudo, sempre foi negada pelos familiares. Casada com Sérgio Cardoso por 10 anos, a atriz Nídia Alicia disse ao Fantástico que o assunto causava sofrimento à família. Ela ainda esclareceu que o caixão nunca foi aberto e garantiu não conhecer o tal amigo que falou em entrevista à Globo. O povo pode comentar, mas não é verdade, disse ela. E o cantor Juliano César. Ele também, infelizmente, faleceu em cima do palco. O cantor sertanejo Juliano César tinha 58 anos. Ele morreu na madrugada do dia 31 de dezembro de 2019, depois de sofrer um infarto fulminante enquanto fazia um show em Uniflor, no norte do Paraná. Ele chegou a ser socorrido em um posto médico perto do local do evento, porém não resistiu. O cantor recebeu massagem cardíaca e injeções de adrenalina por mais de 1h30, mas não foi possível reanimar o artista. Número 3, MC da Leste. No dia 6 de julho de 2013, o jovem MC da Leste foi morto com 2 tiros, no auge da carreira, durante o show em uma festa julina em Campinas, em São Paulo. O impacto foi devastador e ele caiu no palco. A cena foi presenciada por milhares de fãs do funkeiro, foi registrada e viralizou na internet logo após a sua morte. Daniel Pedreira Sena Pellegrini,
morreu 55 minutos depois da meia-noite, na madrugada do dia 7 de julho de 2013. Ele tinha apenas 20 anos. A justiça investigou desde o envolvimento de D'Alessio com namoradas de traficantes até uma possível participação da própria polícia. Mas a morte do cantor ainda segue sem esclarecimentos até hoje. Domingos Montaner. A morte do ator Domingos Montaner, aos 54 anos, foi um daqueles momentos que pegou o Brasil de surpresa e deixou todos em choque. No dia 15 de setembro de 2016, o ator que interpretava o personagem Santo na novela Velho Chico estava no auge da carreira. Mas, num desenrolar trágico, a sua vida acabou de forma inesperada durante o intervalo das gravações nas águas do Rio São Francisco, em Sergipe. Naquele dia, depois de gravar algumas cenas, Montaner e a sua colega de elenco, a atriz Camila Pitanga, resolveram dar um mergulho no rio. O que parecia um momento de descontração rapidamente se transformou numa tragédia. Montaner foi levado pela correnteza e, apesar dos esforços de Camila para tentar ajudá-lo, ele acabou se afogando. Seu corpo só foi encontrado horas depois, preso entre as pedras no fundo do rio. E o Tim Maia, o grande Tim Maia, o síndico, ele deixou um legado musical incrível. O cantor partiu no dia 8 de março de 1998, aos 55 anos de idade, deixando muitas saudades. Ele estava se apresentando no Teatro Municipal de Niterói, quando passou mal no palco. Foi levado às pressas para um hospital da região, diagnosticado com uma infecção generalizada e hipertensão. Ele não resistiu e faleceu uma semana depois, em 15 de março de 1998, vítima de parada cardíaca e choque séptico. A despedida foi cheia de emoção. O velório aconteceu no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro, e reuniu uma multidão de fãs, amigos e familiares. Foi um momento de muita tristeza, mas também de celebração da vida e obra desse ícone da música brasileira. Você tem alguma música do Tim Maia que te toca mais? Você se lembra desses artistas que se despediram assim de maneiras tão marcantes? Qual foi a despedida que mais te marcou nesse vídeo? Não esquece de deixar o seu like e compartilhe a sua opinião com a gente. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre alguns cantores dos anos 70 que morreram abandonados. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer a história de 15 cantores dos anos 70 que tiveram um final de vida muito triste, longe da mídia. É um vídeo bastante comovente, vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.